Hello, guys! Meu nome é Kaline Brasil e eu estarei acompanhando vocês ao longo desse semestre na disciplina de língua inglesa, como vocês podem ver. Antes de falar um pouquinho sobre a disciplina, gostaria de me apresentar. Eu sou professora de língua inglesa do Instituto Federal de Campina Grande, do campus de Campina Grande. Trabalhei 3 anos no campus de Cajazeiras, mas no mês de setembro do ano passado fui transferida para Campina Grande. Ah, Tenho licenciatura na área de letras, com mestrado na área de tradução e ensino de línguas. Então, essa é basicamente minha área, tá? Gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a ementa do curso, sobre os objetivos em especial, tá? Para ficar um pouquinho claro para vocês, como que a gente vai trabalhar a disciplina esse semestre. Se vocês observarem o plano, a ementa que eu mandei para vocês, tá dentro do Moodle, vocês vão perceber os objetivos que são: objetivo geral, trabalhar leitura e interpretação textual em língua inglesa a partir do uso de estratégias de leitura, tornando os alunos, vocês, leitores críticos e autônomos. Então, veja, em outros contextos de ensino-aprendizagem de língua inglesa, como no curso de idiomas, por exemplo, a ideia é trabalhar as 4 habilidades linguísticas, tá? Seja ouvir, falar, ler e escrever dentro daquela língua estrangeira. Para o nosso curso, como vocês viram no objetivo geral, a nossa ideia é fazer com que ao final da disciplina vocês consigam ler textos de áreas variadas, tá certo? Textos de forma geral em língua inglesa e utilizar as estratégias de leitura para compreender aquele texto, tá, gente? Então, por que eu estou falando sobre esse objetivo? Porque se alguém de repente pensava que iria aprender inglês ou a falar inglês ou algumas questões de fonética, na verdade esse não será o nosso objetivo, certo? Portanto, nós iremos trabalhar estratégias de leitura, iremos trabalhar bastante textos em língua inglesa, com o objetivo de que vocês compreendam esse texto, tá certo? Por isso que chamamos a disciplina de inglês instrumental. Os objetivos específicos são compreender o processo de leitura como atividade dinâmica e complexa. Por isso, eu já começo trabalhando com vocês sobre conceitos de leitura. Se eu fosse perguntar o que você entende por leitura, será que a gente lê só palavras necessariamente? Se eu olho para um perfil do Facebook de um colega meu e eu percebo que aquele perfil está todo preto, mesmo que não diga nada necessariamente, eu entendo que aquela pessoa muito provavelmente esteja de luto. Então, esse tipo de interpretação já se configura como uma leitura, tá? Então, a gente vai entender que leitura é um processo muito mais amplo, muito mais abrangente do que aquilo que se concebe no senso comum, de que ler é apenas ler palavras, tá? Desenvolver a habilidade de ler e interpretar textos em língua inglesa por intermédio das estratégias de leitura. Okay? Então, sempre que eu vou fazer uma analogia, eu comparo a quando a gente vai comer um prato cheio de papa. A gente não começa, na verdade, pelo meio, a gente começa pelas bordas como uma estratégia de não se queimar. Então, é mais ou menos assim que a gente vai trabalhar a língua inglesa, tá certo? Como uma língua instrumental. A gente vai começando pelas estratégias de leitura, inicialmente com textos de áreas diversas, gêneros diversos. Então, vocês vão ver que a gente vai trabalhar receita, que a gente pode trabalhar carta, que a gente pode trabalhar e-mail, que a gente pode trabalhar tirinha. E aí, depois a gente parte para gêneros que academicamente são mais complexos, eu diria assim. Resumos, abstracts, artigos, enfim, tá? Então a gente vai seguindo esse caminho, vocês vão perceber aí. Outro objetivo é fazer uso do dicionário, quer online, quer convencional, de maneira adequada. Vocês sabem que hoje nós temos a internet a nosso favor e o Google Tradutor, que é visto como um vilão, que é visto como algo ruim. A minha área de mestrado é na tradução, eu constantemente faço traduções entre inglês, português e espanhol e recorro muitas das vezes ao Google Tradutor. A questão é a gente saber como utilizar essa ferramenta de maneira adequada para aí a gente não cair em traduções inapropriadas,
tá? E também fazer uso da tradução verbal e não verbal como uma ferramenta de compreensão da língua inglesa. Veja, eu sendo da área de tradução, eu não poderia deixar essa ferramenta que é riquíssima, infelizmente vista por alguns como algo apenas negativo, mas a gente vai ver que a tradução ela vai nos servir como auxílio para a aprendizagem da língua inglesa. E quando a gente fala de tradução verbal e não verbal, o que seria a linguagem verbal? É aquela que se manifesta em palavras, tá? Essa que é a linguagem verbal. Então, se eu chego num determinado lugar e eu leio a placa não fume, exatamente com essas palavras, essa é a linguagem verbal. O que seria a linguagem não verbal?